as nossas mãos para cá, para abençoar a vida da nossa irmã. Senhor Deus Todo-Poderoso, cada um de nós que aqui estamos, reconhecemos que precisamos ouvir Tua voz. E nós temos a certeza que foi o Senhor quem determinou que a Priscila, que a pastora Priscila, estivesse aqui conosco nessa noite, Pai. Usa a Tua serva, a Tua escolhida, para falar com cada um de nós que aqui estamos. Vasculha o nosso interior e tira tudo que não provém de Ti, que possa servir de impedimento para que possamos entender qual é a Tua mensagem para cada um de nós, ou cada uma de nós que aqui estamos. Muito obrigada. Desde já te agradecemos, porque sabemos que verdadeiramente o Senhor vai falar conosco. Amém? Glória a Deus, Priscila. O tecladista, por gentileza, se puder ficar por perto, tá? Você será solicitado para o final. Tecladista, tá? É o Felipe, tá bom? Pode chamar ele agora. Cadê o Felipe? Vem, Felipe. Foge não, Felipe, vem. Tá? Vem, Felipe. Boa noite, meninas. Como é bom poder estar aqui, como é bom poder vir a essa igreja que a gente tanto ama, os pastores tão queridos, né? E a gente tem muito carinho, muito amor, e a gente se conhece há anos. E para mim é um privilégio poder ministrar aquilo que o Senhor tem derramado na minha vida. Felipe? É Felipe, ó. Felipe vai ministrar comigo hoje. Porque, gente, existe uma questão, assim, quem aqui tem TDAH? Levanta a mão. Ninguém? Glória a Deus. Eu tenho TDAH, isso me fez entender muita coisa. E como me ajuda ministrar e ter um fundo. E eu não ficar só ouvindo a minha voz. Isso me ajuda a me concentrar. Então, para mim, isso me ajuda até a fluir, porque eu distraio facilmente por causa desse transtorno, mas que no nome de Jesus isso vai ser bênção, e a gente vai poder ser ministrado pelo que o Espírito Santo tem a falar com você, mulher. E o tema dessa mensagem, dessa ministração, uma ministração que a gente fez recentemente lá no culto de mulheres da nossa igreja, que é o Ministério Preciosas, que é um ministério de mulheres na nossa igreja, e tem sido uma bênção que a gente tem vivido no nosso meio com as mulheres, de entender que o nosso papel, e entender que o Senhor nos chamou para algo. E a gente tem vivido 3 anos sendo ministradas sobre quem somos, sobre a nossa identidade, sobre o que o Senhor tem feito na nossa vida, aquilo que a gente precisa se libertar, aquilo que a gente precisa ser transformados pelo Espírito. Porque Deus, eu creio que quer usar cada uma de nós. Às vezes você pode estar aqui, pode estar achando que simplesmente o fato de você vir por um culto, isso basta. Mas eu quero te dizer uma coisa para você essa noite. Deus te chamou para algo. Deus te chamou para algo específico. E hoje é dia, hoje é uma noite em que vamos nos despertar. Amém? Para o que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida. Isso não tem a ver com idade. Isso não tem a ver com status. Isso não tem a ver com quem é mais capaz ou menos capaz. Isso tem a ver com que o poder do Senhor, que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensando, é Ele que atua em mim e em você. E se não é por Ele, não vai ser por mãos de homens, de mulheres que vão tocar corações e os corações vão ser transformados. É através da palavra, através do Senhor vai fazer, através de você, através de mim. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo, se chama Espírito Santo de Deus. Então só esteja hoje com teu coração aberto para ser ministrada naquilo que o Senhor quer levantar você.
naquilo que o Senhor tem para fazer através da sua vida. Você não está aqui à toa. Você não está aqui apenas para prestar um culto ao Senhor, porque isso você pode fazer na sua casa. Mas você está aqui em comunidade, com mulheres, para a gente entender do Senhor o que o Senhor tem para fazer em mim e neste lugar aqui. E Deus quer usar a sua vida de maneira grandiosa. A mensagem, o tema é Ela é Livre. E foi um tema que a gente ministrou recentemente, esse mês, lá na igreja, onde nós fazemos parte, lá na Ilha do Governador. E nós temos passado por, como eu falei, por muitos processos como mulheres. Muitos processos. E nós entendemos, e eu entendi também do Senhor, junto com uma liderança que está aqui, né? E eu queria que elas ficassem de pé de novo. Pode ficar de pé, essas meninas que estão me acompanhando. Fica de pé. A Kelly que está aqui. Não, fique de pé, gente, todo mundo. Aí eu faço passar vergonha mesmo. Né, gente? Isso não tem graça. Então, elas vieram por livre e espontânea vontade, gente. Isso é muito lindo, né? Então, tá aqui a Kelly. Dá um tchau, Kelly. A Érica, a Lude, a Fefa, a Carol, a Ana. E vocês já conhecem, né? Não preciso apresentar. Dani maravilhosa. Essas meninas, pode sentar, meninas. Essas meninas são uma bênção na minha vida. Se você não tem e não caminha com mulheres que intercedem por você, está na hora de você começar a chegar e ter pessoas que você intercede e elas intercedem por você. Culto de mulher tem a ver com isso, gente. Mulheres uma apoiando a outra. Eu estou aqui com o microfone na mão, amanhã vai ser uma de vocês. Mas está uma ali, torcendo. Porque não tem a ver com... e levantar alguém, tem a ver com levantar aquele que é para quem a gente vive a nossa vida, que é o Senhor Jesus. Então, que Ele seja glorificado. Então, quando temos mulheres que caminham com a gente, que intercedem por nós e a gente intercede por elas, a caminhada é mais leve. Porque Deus nos chamou para isso, para a gente viver em comunidade. E ela é livre. E o tema é esse. Ela é livre, você é livre. Você pode dizer, eu sou livre? Você é mesmo livre? Lá em Romanos 6,16 diz assim. Se vocês quiserem abrir e guardar esse versículo. Mas a palavra de Deus lá em Romanos 6,16 diz assim. Vocês são escravos daquele a quem vocês obedecem. Vocês são escravos daqueles a quem vocês obedecem. Ok. Então, o que é ser livre? Será que existe realmente uma liberdade? O mundo hoje, ele fala muito sobre a liberdade. Sobre o que é ser livre, sobre o que todo mundo está em busca. E você, o que mais vê, e o que mais a gente assiste na TV, a gente conversa com pessoas, é que todo mundo busca por uma liberdade. Por onde você vai, as pessoas estão buscando liberdade. Seja ela qual for, o tipo que for, as pessoas estão buscando. E eu entendo que se todo mundo está buscando a liberdade, é porque todo mundo está preso a alguma coisa de fato. Se você busca a liberdade, é porque de fato você está preso a alguma coisa. Porque só existe liberdade quando você sai de uma situação de prisão para a liberdade. Então, se todos estão em busca, é porque todos estão presos de alguma forma. Eu vou explicar melhor. Presos por dentro, presos por fora, presos por traumas, presos por padrões, presos por vícios, presos por dores, presos pela sua história, presos por uma religiosidade, presos na alma, nos sentimentos, na vida. Vivemos em uma constante tentativa de sermos libertos. E essas prisões, essas cadeias, elas podem acontecer de algumas formas. E eu queria destacar 3 formas que essas cadeias nos prendem. Que são a forma física.
existe uma prisão física, que pode ser dada como um casamento, um casamento abusivo, de alguém que te espanca, de alguém que é mal com você e você está preso a esse homem. Pode se dar, isso aí é uma prisão física, pode se dar um corpo limitado por uma doença. É uma prisão onde a pessoa está com uma doença, ela está presa àquilo ali. Um vício, uma rotina sufocante, onde você vive como uma escrava do tempo, uma escrava das suas próprias tarefas. Pode ser uma prisão física de um relacionamento escondido que te prende, mesmo você sabendo que ele não é de Deus. Pode ser uma dependência química, uma dependência sexual. Pode ser. Isso são prisões físicas. Existem as prisões emocionais. As prisões emocionais, elas vêm na parte dos sentimentos, ela vem na parte das emoções, que é o medo. Talvez você esteja aqui, você está com medo constante de ser rejeitada, uma ansiedade que você tenta agradar a todo mundo. Você é preso numa dor de um abandono que ainda não cicatrizou, e isso te prende. Você culpa o passado. E você insiste em lembrar daquilo que você fez. Então você é preso a uma culpa. Você é preso a um ódio que você sente por falta de perdão. Você às vezes é preso nessa emoção por uma baixa autoestima, que impede você de enxergar quem Deus vê você. Você é filha, mas eu não consigo me enxergar como filha. Então você é preso nas suas emoções, naquilo que você não consegue enxergar. E tem também as prisões espirituais. As prisões espirituais, elas têm a ver com aquilo que nos prende espiritualmente falando. Que seja o pecado escondido, que ninguém vê, mas que te consome por dentro. Uma frieza na fé, você canta, você ora, você vai para a igreja, mas você não sente nada. E você está aqui apenas para cumprir um protocolo de vir, estar, assistir um culto, mas nada é transformado em você. Prisões espirituais têm a ver também com o coração dividido entre o altar e o mundo. Eu não sei se eu estou na igreja, eu não sei se eu vivo no mundo, eu vivo essa prisão. Uma prisão de distanciamento da palavra, de uma intimidade com Deus, da obediência. Então, depois de a gente entender que existem vários tipos de coisas que nos prendem, o que é ser livre? O que é realmente ser livre? Então, algumas pessoas que foram perguntadas na rua, algumas pessoas que a gente diz que esse é mais ou menos o senso comum, é o que as pessoas geralmente vão responder de prontidão, diz o seguinte: ser livre é não depender de ninguém. Ser livre, isso são mulheres respondendo, tá? São mulheres. O que é ser livre para você? Ah, ser livre, a maioria responde, não é depender de ninguém. Outras mulheres responderam, é poder fazer o que eu quiser. E outras mulheres responderam, é estar sozinha e estar em paz. Mas a verdade, e que eu quero trazer para você, e a palavra de Deus fala que a palavra ela liberta. E hoje nós vamos ser libertas pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela diz que a liberdade verdadeira não é estar solta. Preste atenção, a liberdade verdadeira não é sobre ser solta de uma cadeia, de uma prisão. A liberdade verdadeira está ligada a algo que nos dá vida. A liberdade verdadeira é você estar ligado a algo que te dá vida. Todo mundo é preso a alguma coisa. A questão não é você é livre, mas sim a quem você se prendeu. A quem você se prendeu. Hoje é noite, minha irmã, de você entender que você precisa se prender ao único que pode realmente te dar uma liberdade. A gente se prende para a gente ser libertos. E só existe um
que pode fazer isso com um ser humano. Se chama Jesus Cristo, o nosso Salvador, dono da nossa alma. E lá em Romanos, assim como nós lemos, vocês são escravos daquele a quem vocês obedecem. Quem vocês têm obedecido? Vocês são escravos do Senhor? É Ele que vocês obedecem? Ou vocês têm obedecido às suas próprias vontades, ao seu ego, a opiniões de outras pessoas? Quem você tem obedecido? Isso significa que todos nós somos presos a algo ou alguém. E a falsa liberdade que o mundo oferece, ela diz o seguinte: faça o que quiser, quando quiser. Mas essa liberdade, ela vai te isolar, ela vai te enfraquecer e ela vai te adoecer. E o que parece liberdade, minha irmã, muitas vezes vai ser apenas uma prisão disfarçada. Uma prisão disfarçada. Então, quando você se prende ao pecado, você morre por dentro. Quando você prende a culpa, você anda em círculos. Quando você se prende a agradar os outros, você se perde. Perde a si mesma. Mas quando você se prende a Cristo... quando você se prende a Cristo, você se liga à vida. Você se liga àquele que tem vida e vida abundante. Você se liga ao verdadeiro Cristo ressurreto, que morreu por mim e por você e que nos dá uma liberdade. E a partir desse momento, que quando nós nos ligamos a Ele, essa liberdade nasce. Essa liberdade nasce. A liberdade solta é uma ilusão. A liberdade em Cristo é destino. A liberdade solta é ilusão, mas a liberdade em Cristo é destino. Aleluias! Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, a liberdade real só existe em um lugar: na rendição de Jesus. Porque Ele é o único, prestem atenção, Ele é o único que te prende para te salvar, que te prende para te curar, que te prende para te ensinar a voar. E quando Ele te dá asas, ninguém para. Uma mulher liberta pelo Senhor, essa aqui é liberta mesmo. Porque quando aquelas que forem livres de fato, essas receberão asas, e essas voarão que nem águias. Deus não está te chamando, minha irmã, para você esquentar banco numa igreja. Deus está te chamando para você revolucionar a Brasipina, revolucionar essa cidade. O que você tem feito? Será que você não tem feito porque prisões te prendem, te calam, te colocam paralisada? Está na hora dessa noite você se prender àquele que vai te dar asas e que tem ainda para realizar muitas coisas na vida de vocês. Olha só, não está escrito aqui. Algo que Deus está ministrando agora no meu coração. As promessas do Senhor para você, eu não sei para quem que eu estou falando. Elas não têm prazo de validade. Elas permanecem. Mas você precisa hoje tomar uma posição. Você pode achar acabou. Acabou. Ei, as promessas do Senhor para a sua vida ainda vão se cumprir. Porque não existe prazo de validade quando a gente fala sobre promessa de Deus. E a Bíblia ela nos dá um relato poderoso de uma mulher. Uma mulher que estava completamente presa. Uma mulher que foi encontrada por Jesus no seu pior dia. E é sobre essa mulher que eu quero ministrar essa noite. Uma mulher que está lá em João 8, escrita lá, a história dela lá em João 8, 1
em diante. Pode abrir sua Bíblia. Vocês estão lendo aí? Então, vamos ler juntas. Amém. João 8, tá, gente? Eu falei 1:8, não. É João 8, tá? Então, vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar de pé a todos. Colocaram ela de pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. E na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus, ele inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Com certeza, minha irmã, ele não se inclinou, ele agachou no chão para escrever. E continuando. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse-lhes: Se algum de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra nela. Ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. E os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando por os mais velhos, e Jesus ficou só, com a mulher diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhes: Mulher, onde estão eles? Onde estão os seus acusadores? Ninguém condenou. Ela disse: Ninguém, Senhor. Disse ela. Aí declara Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. E vamos parar por aqui. Essa mulher, todo mundo já conhece a história dessa mulher que não tem nome. Né? Não diz o nome dela. Alguns aí vão falar que essa mulher foi Maria Madalena. Mas a gente não sabe. Essa mulher é uma mulher que faz a gente entender sobre o que o Evangelho de Jesus trata. Sobre o que Jesus chamou a gente para fazer. Ela foi pega e ela foi jogada no chão, porque ela foi arrastada, ela foi levada até Jesus. Então essa mulher, ela foi arrastada, ela foi humilhada e ela não foi tratada com carinho. Vocês podem imaginar, eles queriam sangue, eles queriam que pedras fossem atiradas naquela mulher. Então, ela não foi levada até Jesus num ato de cordialidade, de dizer assim: minha irmã, vamos lá que eu vou te levar a Jesus e ele vai te julgar, vamos comigo. Não foi assim que aconteceu. Ela foi arrastada, ela foi humilhada e ela foi levada ao chão, e a gente vai entender o porquê ela foi ao chão. Mestre, lá no versículo 4, essa mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. Ela é arrastada, ela é humilhada, ela é colocada no centro da roda, o seu erro é exposto, sua dignidade é destruída, sua identidade reduzida ao seu pecado. E ela, a gente sabe, ela não é inocente. Ela não é inocente, mas também não está sozinha nesse lugar. Quantas de nós já estivemos ali, no chão, no pior lugar para se estar? Quantas mulheres vivem presas à vergonha do que fizeram? Quantas estão com a alma no chão da acusação, se sentindo indignas de levantar a cabeça?
A sociedade, a religião sem graça e até a própria consciência querem colocar você nesse chão. E agora eu queria que você imaginasse. Imagina que nesse exato momento o seu pecado ele é exposto. A gente sabe que para Deus não existe níveis de pecado, mas pensa aquele mais que pode te envergonhar. Pensa ele sendo exposto agora, neste lugar. Como você se sentiria? Pensa nisso. Como que você se sentiria estando no lugar onde o seu erro, a sua falta, a sua falha estivesse sendo exposto para todo mundo e no lugar onde você não se vê mais com saída de nenhuma solução do que fazer, você olha para os lados e tem outras mulheres com a pedra na mão para te apedrejar. No pior momento da sua dor. E eu queria fazer um parênteses aqui. Quantas aqui, e eu não estou falando aqui para uma, eu estou falando quantas de nós, na verdade, um dia já não estivemos nesse lugar de estar com a pedra na mão para apedrejar uma outra mulher ou outra pessoa que cometeu algum ato errado. Quantas de nós já não estivemos nesse papel dos acusadores, com uma pedra na mão pronta para julgar e para atacar e para condenar? Isso eu falo dentro das nossas igrejas. O lugar onde deveríamos ser acolhidas, deveríamos ser amadas, é o lugar que às vezes as pessoas encontram pedras. Quantas aqui, e quantas vezes eu já não fiz isso? Achando que o meu pecado era menor do que o pecado da irmã. E essa palavra, ela me atravessou. Ela me atravessou, porque a gente faz isso. A gente faz isso. Mas eu queria falar sobre um Cristo que nos ensina a agir diferente. De um Cristo que vem trazer uma liberdade para essa mulher e para mim e para você. Trouxe essa liberdade para ela. E eu quero destacar uma coisa nesse texto. O que o chão nos ensina. O que esse chão tem para nos ensinar? Eu gosto muito, e quem me conhece sabe que eu gosto de teatro. Eu gosto de criar roteiro, eu gosto de criar peças, eu gosto. Eu acho que o Senhor, quando me fez, Ele colocou em mim uma paixão por artes. Eu gosto muito. E eu, quando leio um texto, e eu fui entender até, Lud, depois que eu fui entender que eu tinha o TDAH, eu fui entender que isso faz parte, né? A pessoa, ela viaja, começa a viajar, e eu fui viajando, e eu falei assim, o que o chão vai ensinar? E eu falei, opa, veio. O chão, ele tem algo para nos ensinar. O chão da palavra tem algo para nos ensinar. E Jesus, Ele é mestre em nos ensinar nos pequenos detalhes. A palavra de Deus, ela é rica em detalhes. Se a gente começar a ler a Bíblia, a gente vai tirar um alfinete que tem a nos ensinar. Se está ali escrito, saiba, tem algo ali para a gente ser edificado, para Deus falar com a gente. E o que o chão nos ensina? O que o chão pode nos ensinar aqui, Priscila? Fala aí, porque eu estou querendo saber. O chão, ele te ensina a parar. O chão, ele nos ensina a parar. Às vezes, é só quando a gente cai que a gente para de correr. Presta atenção. Às vezes, é só quando a gente cai que a gente para de correr. Quando a alma tropeça e o corpo já não sustenta a máscara, o chão te faz olhar para dentro, sem distrações. É nesse momento que o Senhor age. E a gente vai entender aqui, o chão, ele te faz olhar para dentro. Ele te faz você parar. Cheguei lá, Priscila, cheguei no chão, cheguei no fundo do poço. Eu não sei quantas aqui já estiveram lá. Nesse fundo do poço, onde você não tem mais força para sair dele. Acabou a minha vida.
acabou a minha história. Acabou o que o Senhor tinha para mim, as promessas de Deus, porque eu cheguei lá no chão. E é aí que a gente se engana. Esse é só o começo, é o recomeço. O chão, ele nos ensina. O chão, ele revela o que estava escondido. Segunda coisa, ele nos faz parar e o chão nos revela o que estava escondido. Lá embaixo, a gente não tem como fingir. Lá embaixo, a maquiagem, ela escorre, a postura, ela desaba e a alma aparece. É lá embaixo, é no chão que não vai ter personagem. No chão só tem coração nu. Coração nu. E o chão, ele nos prepara para esse recomeço. Ele te faz parar. Ele te faz revelar o que está escondido. E ele te prepara para um novo recomeço. Toda mulher que se levantou diferente passou por um chão. Que ensinou a parar de correr pelos seus próprios confrontos. Às vezes Deus permite que o chão, esse chão para você, Ele está permitindo esse chão para que você não volte, mas nunca mais andar longe dele. Você já esteve nesse chão? Eu já. Você está nesse chão nesse exato momento? Talvez não seja o adultério que aquela mulher cometeu, mas talvez uma amargura que você alimenta na sua alma, no silêncio. Talvez uma mentira que você carrega há anos e você nunca teve coragem de revelar. Talvez um rancor que você disfarça com um sorriso. Talvez decisões que você tomou com o coração ferido e que ainda hoje te cobram juros. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Eu não sei se você já passou por esse chão. Eu não sei se hoje você se encontra nele, mas a gente entende, e uma verdade é que o Senhor hoje quer te tirar dele. Você está caída por dentro e orgulhosa por fora, está ferida, mas insiste em parecer forte, está presa, mas vive como se estivesse livre. Você pode continuar nesse chão ou você pode se render àquele que se abaixou para escrever algo que mudaria a sua história. A gente não sabe o que Jesus escreveu naquele chão. Mas a minha mente de Spielberg, eu já imagino a cena. Ela largada no chão. Jesus, ele desce no nível da dor dela. Enquanto todo mundo estava de pé e as vozes diziam: acusa, apedreja, ele agacha e não fala nada. Está em silêncio e com um dedo ele começa a escrever no chão. Coisas que nem eu e você vamos saber o que foi que ele escreveu. Talvez quando a gente chegar no céu a gente pergunte: Jesus, me conta aí. Mas algo ministra no meu coração que ali ele estava reescrevendo um novo começo para aquela mulher. É esse Cristo que quer reescrever uma história, apesar da sua dor. O chão, ele pode ser o lugar da vergonha, mas nas mãos de Jesus o chão se transforma no lugar onde a graça ela começa. Não tenha medo de reconhecer onde você caiu, porque é nesse exato lugar que Jesus está te preparando para Ele te levantar. É nesse lugar, talvez não tenha a ver com pecado propriamente dito, como foi daquela mulher, mas talvez Deus queira te levantar hoje de uma paralisia espiritual, de uma paralisia emocional.
O chão é o lugar do recomeço, o chão é o lugar onde Deus te espera para que Ele possa te levantar e para que as promessas dEle venham alcançar a sua vida de forma plena. O chão é o melhor lugar para se estar, porque é ali que Ele encontra uma mulher e pode mudar a história. E depois disso, Priscila, tá bom, eu já entendi. E depois disso eu vou voltar para o texto. Jesus, porém, inclinando-se, Ele escrevia na terra com o seu dedo. Lá em João 8,6. O que a gente aprende? Enquanto Jesus ele se inclina, ele se abaixa e escreve com um dedo. Eu quero te dizer uma coisa. Enquanto todos estão te acusando, ele se abaixa. E o que é mais bonito é que todos estão gritando, acusando, pressionando, esperando Jesus confirmar uma sentença de morte. E o Jesus, ele faz o quê? Ele se abaixa e ele fica quieto. Ele fica quieto e o silêncio dele, ele fala. No silêncio de Jesus, diz mais que 1000 palavras. O silêncio de Jesus nos ensina essa noite. O que a gente aprende com esse silêncio, Priscila? Eu quero te ministrar essa palavra que veio no meu coração como uma flecha, como algo que me penetrou, me atravessou de uma forma que eu precisava disso para me libertar. Sabe, às vezes a gente acha que quando a gente está na dor e a gente não está escutando Deus, a gente acha que Deus nos abandonou. E a primeira coisa que a gente aprende é que o silêncio de Jesus não é abandono. O silêncio de Deus não é abandono. Quando todos estavam prontos para apedrejar Jesus, ele se cala e ele se abaixa. Ele não se posiciona contra ela como as pessoas esperavam. Ele também não se justifica para os religiosos. Ele simplesmente desce no nível da dor. Ele desce no nível da dor. Sabe o que Jesus está falando para mim e para você essa noite? Ele diz assim, presta atenção. Ei, eu não te levanto para te acusar. Eu me abaixo para te alcançar. Num ato, sem falar nada. Ei, eu não te levanto para te acusar, que é o que todo mundo quer. Eu me abaixo para te alcançar. É Ele que abaixa. É Ele que vai no nível da tua dor. Enquanto o mundo exige respostas, Jesus, Ele trabalha em silêncio. Enquanto talvez você esteja buscando respostas, você está vivendo um momento pior da sua vida, onde você tem buscado ouvir a voz de Jesus, ouvir a voz de Deus, porque você precisa de um direcionamento para a sua vida. E muitas das vezes você pode estar achando, nada está acontecendo. Você ora, você não sente, você busca e parece que os céus estão fechados para você. Você chora e ninguém vê. O que vem é um sorriso no seu rosto, mas só você sabe das lágrimas derramadas no seu travesseiro, onde ninguém vê. Mas Ele está lá, abaixado na tua dor, reescrevendo um novo começo para você, uma nova história para você. Você está no chão e Deus está em silêncio, mas hoje o Espírito Santo, Ele nos diz: o meu silêncio não é ausência, é porque eu estou abaixado ao seu lado, recolhendo os seus pedaços e reescrevendo a sua história. É esse o nosso Deus. É esse nosso Deus. Ele escreve no chão porque Ele está cuidando do seu recomeço, do mesmo lugar da sua queda.
Ele está lá. O dedo, o mesmo dedo, minha irmã, que escreveu na lei de Moisés, no Monte Sinai. Esse mesmo dedo, agora escreve num chão da vergonha. Para dizer que a graça vai falar muito mais alto do que a acusação. Quantas vezes você achou que Deus estava em silêncio, quando na verdade Ele só estava trabalhando no invisível? A palavra de Deus fala que o Senhor, Ele trabalha enquanto nós dormimos. Ele está trabalhando, tem uma música que fala: assim eu luto minhas guerras. Conhece? Assim eu luto minhas guerras. E tem uma frase que fala assim, ó: parece que estou cercado, mas estou. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Assim eu luto minhas guerras. É nesse lugar onde ninguém vê, o Senhor está agindo. Ele está agindo no invisível, naquilo que você não pode ver. Sabe por que você não pode ver? Porque ainda você não está preparada para enxergar tudo aquilo que Ele tem para você. Ele quer te curar. Ele quer te libertar primeiro, para depois a visão se abrir. Ele primeiro quer te levantar, para depois os olhos se abrir. Enquanto isso, você não vai ver, mas Ele está trabalhando. Enquanto isso, você não vai ver, mas Ele está trabalhando. Sabe por quê? Você já viu mulher grávida que tira bebê antes do tempo? O que acontece com o bebê? Ele morre. Existe um tempo, minha irmã, um tempo onde Deus, Ele quer te curar, Ele quer te resgatar dessa prisão que você mesma se colocou. Para que a partir disso, o céu se abra sobre a sua vida. Que se abra os céus. Não tem uma música que fala isso? Teu rei está nele. Que se abram os céus sobre a sua vida, minha irmã. Que se abram os céus sobre a sua história. O Senhor, Ele te chama hoje para te dar uma liberdade que o mundo não pode oferecer, que só Ele pode. Enquanto você chorava, minha irmã, Ele estava preparando a cura. Não é porque tudo está quieto que Deus não está agindo. Enquanto você era acusada, Ele já estava desarmando aqueles que te condenavam. Não é porque tudo está quieto que Deus não está agindo. Enquanto você pensava que ninguém te via, Ele estava se embaixando para enxugar suas lágrimas. Não é porque tudo está quieto, é porque que Deus não está agindo. Enquanto você acha que o seu casamento está por um fio, Deus já está alcançando corações onde você não pode tocar. Não é porque tudo está quieto que Deus não está agindo. Às vezes o céu se cala para que a terra aprenda a ouvir o sussurro da graça. Oh, glória! Glória ao teu nome, Jesus. Que coisa linda. Nós precisamos nos render a essa graça que alcança todas nós. Essa graça
que não é por merecimento, não é porque você ora muito, não é porque você vai na igreja todos os dias. É a graça que a gente reconhece que a gente é pecador. E que a gente entende que Ele pagou um alto preço. Porque pecado não se paga. Pecado, quem paga é o Senhor. E Ele já pagou por nós. Pecado não se explica. Pecado se paga e Cristo pagou por mim e por você. Então, o último ponto que eu queria destacar dessa mensagem é que o Senhor, Ele levanta. Então, a mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno. Vai-te e não peques mais. Todos foram embora, um a um. Os acusadores largaram as pedras e foram saindo, e agora restam dois no cenário: Jesus e a mulher. A multidão, ela sai, os religiosos desistiram, mas quem que fica? Jesus. E o que acontece? Jesus diz: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Jesus, Ele não encobre o pecado dela. Ele não passa a mão na cabeça dela, dizendo: não, imagina, o que é isso? Um adultério. Ele não faz isso, mas Ele também não define essa mulher pelo seu pecado. Ei, que voz você tem escutado? É a voz do Senhor ou das pessoas? O Senhor, Ele te chama pelo nome. Ele não te chama pelo seu pecado. Ele te chama pelo nome. Você é filha. Você é preciosa. Nem eu te condeno. Ele diz, Ele não vai dizer: você não errou. Mas Ele diz uma coisa: você não será aprisionada por isso. Você não será. Ele ressignifica tudo. De culpada, Ele torna perdoada. De julgada, ela é liberta. De prostrada no chão, ela se posta de pé pela graça. De desqualificada, ela agora está diante do único que pode qualificar. E aqui está a verdade que fecha tudo o que a gente falou até agora. E eu queria que você prestasse atenção. Se você pudesse escrever isso que eu vou dizer, para que nunca mais você volte para o lugar de onde Deus quer te tirar essa noite. Jesus, Ele diz uma coisa para a gente aqui agora. Não é, presta atenção, não é que eu preciso acertar para me levantar. É que Jesus me levanta para que eu possa começar a acertar. Presta atenção. Não é que eu preciso acertar para me levantar. É que Jesus me levanta e a partir daí eu posso começar a acertar. A gente troca as posições. A gente acha que a gente só pode começar uma caminhada com Ele depois que a gente já... agora não, ainda não dá ainda. Ei, Deus hoje te levanta primeiro. Ele te levanta para depois você começar a acertar. É no caminho. Mas primeiro ele não fala: se acerta, mulher. Está arrependida? Você se arrependeu? Não? Então fica aí no chão. Fica aí. Não é isso que Jesus faz. Ele levanta e fala: vá e não peques mais. Primeiro Ele levanta, depois para você ter condições de acertar. Primeiro Ele levanta.
Primeiro Ele te levanta. Ele não esperou essa mulher estar pronta. Ele não pediu garantias. Ele só estendeu a graça e colocou ela de pé. E é isso que Ele quer fazer com você essa noite. Ele quer te colocar de pé. Não é que você precisa acertar para se levantar. É que Jesus te levanta para que você possa começar a acertar. Porque você acha que pode voltar a orar quando parar de errar. Quantas pessoas às vezes deixam de estar na igreja porque está amarrado ao pecado. Aí, o que é a primeira coisa que a pessoa faz? Não vou na igreja. Pela vergonha, pela prisão que amarra. Mas Jesus nos ensina o quê? Ei, eu te levanto. Vem, eu te levanto. Depois se acerta, mas venha. Isso tem paralisado muitas presas em diversas prisões invisíveis, cadeias invisíveis, que a gente nem imagina que a gente está presa. E o que essa passagem nos ensina é que Jesus, Ele só te levanta, minha irmã, Ele só te levanta e fala, vai, eu não te condeno, a minha graça te basta. Porque já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É a culpa que te prende. É a culpa que te impede de prosseguir, de avançar. Ei, Jesus está te levantando essa noite. Jesus está te pegando pela mão, se abaixando no lugar da tua dor, das tuas feridas, dos seus traumas. Hoje Ele abaixa e Ele faz uma coisa com você. Ele te levanta, Ele te coloca de pé e diz, vá! 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 Não espere se levantar para começar a acertar. Se renda. Ele te levanta. E você sabe? Jesus, Ele diz assim, eu te levanto, eu te limpo, eu te curo, eu te restauro e eu te ensino a caminhar livre. Livre. O que te prende? É uma falta de perdão? São dores de um passado que você custa em trazer para o teu presente e você tem levado para a tua vida toda? O que te prende? Você pode continuar vivendo nesse chão, vivendo na sujeira do chão. Você pode, mas você ainda vai continuar presa. Escolha em que você vai se prender. Se prenda a Jesus. Tem uma coisa que eu escrevi hoje, antes de vir para cá. Eu achei lindo quando eu vi isso. Eu quero compartilhar com vocês, eu já vou encerrar. Vou abrir aqui. Achei. Preste atenção. Eu vou contar essa história de novo. Mas preste atenção. Era manhã. O sol mal havia nascido. E a cidade já sussurrava os julgamentos. Pelas ruas, passos apressados, gritos, dedos apontando. E no centro de tudo, uma mulher arrastada, sem nome, sem defesa, sem dignidade. Foi jogada no chão da vergonha, no chão do escândalo, no chão dos olhos que acusam e das mãos que seguram pedras. Ela não disse nada, porque quando a alma está quebrada, as palavras se escorrem. Ela só chorava. Talvez tremecesse, talvez desejasse desaparecer ou estar morta. Ela esperava a sentença, mas o juiz,
ele se abaixou. Jesus não ficou de pé. Ele se agachou, se fez terra com ela. Se colocou no mesmo nível da dor. Enquanto os fariseus gritavam, ele escrevia com o dedo na areia, sem pressa, sem medo. Foi no chão que ela viu pela primeira vez um olhar que não era de acusação ou de condenação. Foi no chão que ela viu pela primeira vez esse olhar que não acusava. Foi no chão que ela ouviu silêncio ao invés de condenação. Foi no chão que ela percebeu que nem tudo e que nem todo toque machuca. Que nem toda autoridade oprime. E que nem todo Deus aponta o dedo. E um a um, os acusadores se foram. Deixaram cair as pedras, mas foi Jesus quem levantou a alma. Mulher, onde estão os teus acusadores? Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu. Vai, e não peques mais, porque o chão não foi o seu fim, foi só o ponto de partida. O chão foi o altar onde a culpa morreu e a graça começou a escrever uma nova história. Essa história é uma história linda, que tem a ver comigo e com você. Eu não estou falando de adultério. Talvez esse seja o seu pecado. Eu não sei. Isso não importa. Mas tem a ver com Jesus que nos resgata do pior, da pior pessoa que somos. Talvez você esteja aqui bonita por fora, mas em pedaços por dentro. Sabe? Você veio sorrindo, mas o coração está silenciosamente ferido. A verdade, você não caiu hoje, você estava no chão há tempos. Não no chão da culpa, no chão das feridas, talvez no chão de traumas que você engoliu calada. Algumas de vocês podem estar nesse chão da rejeição. Talvez de um pai que não amou, de uma mãe que abandonou, de um marido que deixou, de um filho que foi embora. Algumas de vocês podem estar vivendo dores que é difícil até de explicar, que as pessoas não vão entender. E o que você fez? O que você não fez? As escolhas erradas, a maternidade que você carrega com peso, a decisão que você não consegue se perdoar. Você pede perdão a Deus, perdoa os outros, mas não se perdoa. E eu quero dizer uma coisa que é libertadora agora. Diante de tudo isso que eu falei, que você pode ter entrado em alguma coisa, Jesus, Ele faz isso aqui. Ele se abaixa para te levantar. E para te falar que hoje Ele quer pôr um basta, um fim naquilo que tem te paralisado. Hoje Ele quer te levantar e eu queria fazer um momento diferente aqui. Deus, Ele quer te reposicionar, mulher. Às vezes a gente acha que chamado é só para pastor que está com o microfone na mão. Pastor Alessandro, Pastor Fernando. É para eles. Deus, Ele quer te reposicionar. Primeiro Ele quer te resgatar para te mostrar que Ele tem uma história, Ele tem planos para fazer através de você. Tem um ministério lindo para fazer através da sua vida. E você tem impedido isso de acontecer. Deus quer usar você para curar outras mulheres,
Deus quer usar você na sua dor, na sua ferida, que só você tem. Mas quando você abrir a sua boca, outras mulheres vão falar assim: não sabia que era assim. E hoje eu posso me sentir acolhida e de entender que na minha dor, na minha maior queda, o Senhor me levanta para trazer cura para outras mulheres, para outras pessoas, para minha família. Deus quer usar você. Ele quer te curar porque Ele tem um propósito para isso. Que Ele sonha com você, Ele quer te transformar por completo. Ele quer romper essas algemas invisíveis que estão te segurando por dentro e que te impede de avançar. Sabe essas vozes que a gente escuta toda hora, que não é para você? Sabe essas vozes que a gente escuta? Ah, mas eu não falo bem. Sabe aquelas vozes? Ah, mas eu tremo. Estou suando aqui, gente. Só Deus sabe o que eu passo. Mas eu entendi uma coisa. O Senhor, Ele me capacita. E é por Ele que eu estou aqui. E se eu estou aqui, uma improvável. Uma improvável. Um dia eu vou contar minha história para vocês. Mas uma improvável. E Deus me mostrou que não é pela capacidade, porque eu não tenho nenhuma. Mas é por um coração disponível. Um coração que ama o Senhor e um coração que é grato por tudo que Ele fez por mim. Da onde Deus me tirou. Eu nunca vou olhar para trás. Eu quero viver minha vida inteira pregando o Evangelho de Jesus. Eu quero viver minha vida inteira abraçando mulheres na mesma dor do que eu vivi. E poder falar assim para elas: ei, tem esperança. Assim como Deus me curou, Ele pode curar você. Assim como Deus me deu um marido, me deu um casamento, me deu uma família, Ele pode fazer isso com você. Porque nós somos filhas. Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos. Deus ama a todos. Para de ficar se vitimizando e comece a entrar no novo tempo para você. No tempo onde você vai dizer as palavras de Deus para você. Você vai abrir a Bíblia e vai profetizar sobre a sua vida agora. Não vai profetizar sobre a vida de do outro. Você vai profetizar sobre a sua vida. Quantos de nós deixamos de orar por nós? Mas é muito fácil. Abençoa, irmã. Abençoa, mas quantas de nós deixa de se olhar e falar assim: eu profetizo para você, Priscila, cura nessa área, cura na sua omissão, cura no seu sentimento de inferioridade. Eu ministro sobre a sua vida, Priscila, uma restauração completa. No nome de Jesus, nós precisamos declarar sobre a nossa vida. Porque o diabo, ele nos prende aqui, minhas irmãs. Ele nos prende aqui e Deus quer te levantar para que você viva uma vida abundante. Glória a Deus. Jesus está nesse lugar. Ele não está com uma pedra na mão, Ele está com uma palavra. E a palavra é: eu não te condeno, vá. Porque Ele não só te perdoa, Ele te levanta. E quando Jesus levanta uma mulher, como eu disse no começo, Ele te dá asas. Você quer ser livre essa noite? Quantas aqui querem ser livres essa noite? Eu queria fazer algo diferente, fiz lá na minha igreja. Eu vou chamar vocês todas à frente. Todas vocês aqui à frente. E eu queria que você se ajoelhasse aqui à frente. Todas. Porque eu estou chamando todas. E eu me incluo nisso. Porque todas precisamos ser curadas em algo específico que o Senhor está tratando aqui. Enquanto eu estou falando, eu sei que tem mulheres que está vindo aí um monte de sentimento no coração. Vem à frente. A gente vai se ajoelhar agora. Quem não puder se ajoelhar,
pelo algum problema físico, não tem problema. Queria chamar o ministério aqui à frente. Mas a gente vai se ajoelhar nesse momento. Eu queria que você, nesse momento, fechasse seus olhos. Feche seus olhos nesse momento. E eu vou orar. Não tem problema, minha irmã. Não tem problema. Quem não puder se ajoelhar, não tem problema. Mas feche seus olhos nesse momento. E eu vou fazer uma oração. Senhor, nesse exato momento, Teu Espírito Santo está nesse lugar. E eu tenho certeza disso. Espírito Santo de Deus, venha revelar. Venha com a Tua luz nesse momento agora. E trazer a revelação. O revelar está no ato do que está escuro. O Senhor, Ele vem com uma luz e Ele traz a visão para você nesse momento. Espírito Santo de Deus, venha revelar aonde estamos sendo presas. Venha revelar, Espírito Santo, aonde estamos amarradas. No nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Toque os corações aqui. Para que a gente venha entender aonde a gente está precisando de cura. Aonde a gente está precisando de libertação. Aleluias. Fala aí com Ele. Fala aí com Ele. É você e Ele. É você e Ele. Use esse momento. O Espírito Santo está neste lugar. Ele está neste lugar. Oh, glória ao seu nome, Jesus. Venha revelar, Deus. Aleluias. Deus, Ele está querendo restaurar casamentos, restaurar sonhos. Que você volte a sonhar a partir de agora, porque você está sendo curada na sua emoção. E a partir de agora, você vai voltar a sonhar, porque você está sendo curada na sua emoção, naquilo que está te prendendo, nessa prisão invisível. Deus está te curando essa noite. Deus está te curando nessa sua prisão. Você vai voltar a sonhar. Você que vai sonhar com uma família que não acabou, que Deus tem planos, Deus tem história ainda para contar. Oh, aleluias. Deus quer voltar, tá te dizendo aqui para alguém que Ele quer te curar para que você volte a confiar. A confiar em pessoas. O que fizeram com você não é o fim. O que fizeram com a sua história não é o fim. Deus hoje está te curando para que você volte a sonhar e a confiar. A confiar. Aleluias. Oh, Jesus. Você é livre. Aleluias. Obrigado, Senhor Jesus. Oh, glória ao seu nome, Jesus. Se tem alguém aqui que está presa numa depressão, numa ansiedade, onde você não tem força para sair da sua casa, e Deus te trouxe essa noite aqui, você nem sabe como você chegou. Deus quer te curar, Deus quer te levantar, e talvez essa cura, ela vai vir através de você só se levantar, e Deus no caminho, Ele vai trazer para você a cura, através de um ato que você vai fazer hoje. Se levantar com Jesus. Aleluia.
Glória ao teu nome. E agora, nós vamos juntas levantar, juntas. Eu quero que você levante agora. E esse ato de levantar que você fez, é que Jesus está fazendo com você. Você estava no chão, ajoelhada, falando com Ele. E hoje, nesse ato profético de você levantar, Deus te mostra que é isso que Ele faz. Ele te levanta para você avançar. Ele te levanta. Aleluia. Ele te levanta. Feche seus olhos, a gente vai orar para terminar. A gente vai orar. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Oh, Jesus Cristo. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigada pelo aquilo que o Senhor ministrou no nosso coração essa noite. Obrigada por cada mulher que está aqui. Obrigada por cada vida, por cada família que aqui é representada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor hoje nos trouxe para um novo recomeço. E cada vida que está aqui tem uma história para contar. Tem algo para falar. E que o Senhor, nesse dia aqui, levante mulheres que vão pagar um preço de não ficar mais caladas, de não ficar mais paralisadas, de não mais ficar presos à culpa que tem impedido a gente, inclusive, de trabalhar, de prosseguir, de sonhar coisas novas. Mas Deus hoje te chama, mulher, para você ganhar asas do Espírito, que vão fazer você fluir naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigado por cada vida aqui. Obrigado, Senhor, pela tua ministração. Obrigado porque nós sentimos a tua presença nesse lugar. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Nós te exaltamos neste lugar. Nós te exaltamos nas nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, resgate-nos, ó Pai. E venha, Senhor, fazer a obra completa. Completa, Senhor. Nós te agradecemos por tudo o que o Senhor tem derramado neste lugar, nessa igreja. Levante mulheres, levante pastoras aqui, levante mulheres que vão, Pai, resgatar outras amigas, outras mulheres, porque inclusive foram curadas neste lugar. E aonde o Senhor traz a cura, o Senhor nos move para que avancemos, para resgatar aquelas que precisam da mesma cura que a gente. E que o Senhor venha fazer desse lugar um lugar repleto de mulheres que adoradoras, mulheres com a identidade forjada em Ti, mulheres que se chamam filhas e se vejam como filhas. Ó Senhor, no nome de Jesus, nos levante como livres em Ti, Senhor. E na verdade, o único lugar que nós queremos estar presos é contigo, Senhor. Muito obrigado, no nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Glória a Deus.